Bom dia, meus queridos. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante. Por que é muito importante? Muitas pessoas estudam a Bíblia e na hora que eles estudam a Bíblia, eles fazem uma história, por exemplo, uma história que nem a história de José. Eles não contam tudo, porque é uma história muito grande, vai para os clubes da igreja, tem um limite de hora para você fazer lá, então não pode. Então, agora aqui em casa não, eu posso, mas eu posso contar as histórias dele por etapa. Primeiro, a história que eu quero enfatizar hoje é a seguinte: José saiu do Egito levado à força. José, ele ele foi entregue na casa de um comandante do faraó chamado Potifar, e lá ele ficou. E Potifar gostou dele, entregou tudo na mão dele. Depois que Potifar saiu de casa, a mulher de Potifar assediou José. José escapou, né? Escapou dela, foi embora e largou a sua roupa na mão. E ela acusou ele que ele tinha tentado estrupar ela, e por isso ele foi preso. E lá na cadeia ele ficou. Só que José ficou vários anos, né, muito tempo na casa de Potifar. Porque o período que José ficou no Egito, até ele ser o governador do Egito, ele ficou ali aproximadamente 13, 14 anos, ali no Egito. Aí José, agora ele na prisão, lá na prisão ele ficou ali, o carcereiro gostou muito dele. E quando o carcereiro entregou para ele a chave da prisão, então ele ia comandar os presos ali, ele ia cuidar dos presos. E nessas alturas, de repente chegou lá alguns presos, dois presos que era do palácio, que é o padeiro e o copeiro. Mas um dia o copeiro que estava ali, ele olhava todo mundo, ele chegou perto do copeiro e disse: olha, peraí, o que está acontecendo com vocês? Que estão tristes? Aí diz: é que nós tivemos um sonho. Nós dois tivemos um sonho. O copeiro: não, eu sonhei, né, com, com tudo aquilo que era uma 3 ramos de uva, e né, ele estava servindo o copo do rei e tal. Aí o José interpretou o sonho do rei. Eu queria ver esse aqui, ó. Aqui capítulo. Eu estou sem o outro celular que eu estudo, né? E eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó. Ele disse a explicação seguinte de 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo e você vai voltar ao seu trabalho. E o servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, ó, aqui no capítulo 40, verso 14, diz assim, ó: porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus.
e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui, no Egito, não fiz nada para vir parar nessa cadeia. Então, meus queridos, aqui o que está dizendo aqui? José agora ele pede para o copeiro lembrar dele quando ele estivesse bem lá na presença do rei. Mas o que acontece é que José ainda ficou lá na cadeia 2 anos. Por que será que o rei não lembrou dele? Porque era plano de Deus. Porque José não podia sair dali naquele ano, naqueles dias. Assim que o copeiro saiu, José não podia sair de lá. Porque Deus tinha plano maior para ele. Então, quando Deus tem plano maior, nós podemos passar por dificuldade às vezes, porque até o plano de Deus se cumprir em nós. Essa é a verdade. Não adianta você querer mostrar que tudo aquilo que a gente faz aqui não é plano de Deus. Quando Deus tem um plano para você, tem que ser o tempo de Deus. Então, não adianta nós querer ser melhor do que ninguém. Então, Deus tinha um plano. Agora, qual era o emprego quando o copeiro saiu? Qual era o emprego que tinha, a vaga que tinha no palácio? Era a vaga de padeiro. Aí José, o único emprego que ele ia ter ali era padeiro, porque ele não tinha outra vaga. Mas Deus tinha uma vaga muito maior para José. E aí agora José passa lá naquela cadeia mais 2 anos. E depois dos 2 anos, quando ele terminou 2 anos na cadeia, o rei teve um sonho. E esse sonho está no capítulo 41 de Gênesis. 41, ali, verso 1 em diante, aí o rei tem um sonho. E neste sonho, ele sonha lá com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras comer as gordas, e assim por diante, né? 7 espigas bonitas e 7 espigas feias, as feias comiam as bonitas, e assim o rei foi contando o sonho. Agora, interessante é que José, quando chegou perante o rei, que o copeiro lembrou de José. Lá na cadeia tem um escravo hebreu que interpretou o meu sonho do padeiro, e daí aconteceu do jeito que ele falou. Aí eu vim aqui e esqueci dele, cometi um erro, quero consertar esse erro. Esqueci dele, mas ele não esqueceu por coincidência, ele esqueceu por quê? Porque era plano de Deus. Agora José sai de lá, eles buscam José, buscou José, chegou lá, porque eles trouxeram todos os adivinhos do palácio, os feiticeiros, trouxeram todo mundo. E ninguém interpretou o sonho do rei. Mas aí, quando José chegou, ele olhou para José bem vestido, eles deram banho em José, trocaram a roupa nele, cortaram a barba, cortaram o cabelo, que ele devia estar bem cabeludo, bem barbudo lá, porque lá não tinha higiene nenhuma na cadeia. E aí o rei olhou para ele e disse assim: olha aqui, diz que você interpreta sonho. Ele disse: não, eu não, mas há um Deus no céu que interpreta. Olha bem a humildade de José, ele colocava Deus em primeiro lugar. E porque ele colocava sempre Deus em primeiro lugar, ele foi bem sucedido. Mas ele teve que passar 13 anos. Aproximadamente 13 anos ele passou na cadeia. Na cadeia não, no Egito, longe dos seus pais, longe da sua família.
Agora, Deus queria que fosse ter um governo sábio dentro do Egito para fazer o que ele fez. Porque a proposta que ele fez para o rei. Agora, vamos dar uma analisada na proposta do rei. Quando o rei ele interpretou o sonho, ele perguntou para José, o que eu devo fazer? Que José, o rei agora já enxergou em José um potencial muito grande. E ele acabou falando isso. Você pode ler o capítulo 40 que você vai entender. 40 do livro de Gênesis, você vai entender essa história. Porque a história de José começa no capítulo 37 e termina no capítulo 47. E aí pode ter mais algumas relatos depois de José já com a família dele lá no Egito. Então aí José agora o rei conta o sonho e ele interpreta. E aí o rei olhou assim e falou, peraí, mas quem eu vou pôr? Que José falou assim para ele, olha, o rei perguntou, o que eu devo fazer? Ele falou, não, esse sonho seu são 7 anos de fartura e 7 anos de seca, 7 anos de fome. Então o que você deve fazer é achar uma pessoa capacitada dentro do seu reinado para comprar os cereais que for colhido, o trigo que for colhido e armazenar. Então você cobra renda. É 1/5 de cada pessoa que plantar. E assim o rei, o que ele disse assim, ó, não, escolha uma pessoa que tenha essa capacidade. E o rei olha para ele e fala, não existe ninguém, não existe ninguém aqui dentro do meu reinado capacitado que nem você. Pode ler o capítulo 40 que você vai ver. É o capítulo 41 do livro de Gênesis. Lê esse capítulo que você vai entender. E aí quando ele termina de contar o sonho, o rei aí ele falou, não existe ninguém igual você. Tirou o anel do dedo, colocou no dedo de José e já proclamou o nome de José. Daqui em diante não terá ninguém acima de José, somente eu sou acima de José, que sou o rei, né? E José agora ele começa a governar, ele governou bem, né? Depois a história, depois aí apareceu sua família e tal. Mas o que eu quero dizer nesse pequeno vídeo é que o plano de Deus era que José governasse. Ele já tinha tido esse sonho lá na roça junto com os irmãos, na casa do pai dele. Ele tinha esse sonho que ia acontecer isso, mas ele não sabia onde. Então Deus não conta. Deus mostrou o sonho para ele, onde ele sonhou com 7 feixes, né? Com os dois, cada um dos irmãos tinha um feixe de trigo, né? E o dele ficou em pé, e o dos irmãos tudo ajoelhou sobre ele. Então, depois que José passou a ser governo do Egito, passou mais 7 anos de fartura, começou a fome. E aí acabou as coisas que tinha, né? Agora eu pergunto assim, por que Deus não fez isso lá em Canaã? Usando José. Sabe por quê? Porque Jacó tinha 12 filhos. José não era o primogênito, ele era o primogênito da mulher amada que era Raquel. Mas Jacó tinha outros filhos com a outra irmã de Raquel e que era o primogênito, que era Rubens, e mais outros filhos com as servas das mulheres deles. Então aí eram 12 filhos. E aí com esses 12 filhos, provavelmente ele ia nomear um dos outros filhos, que era os mais velhos, né? O Rubens, ou
Judá não, porque Judá nem lá não estava. Mas Judá, por exemplo, o que aconteceu com tudo isso é que Deus tinha um plano maior para José. Porque José era um menino humilde, né? Foi para lá, e lá se formou. E com 30 anos ele entrou como governo do Egito e fez tudo o que ele fez. Depois veio os irmãos dele buscar mantimento. Quando chegou lá, cumpriu o sonho de José. José, quando viu os irmãos tudo humilde ali perto dele, prostrado perante ele, ele disse, olha, ele não deu de conhecer os irmãos ali, né, não conheceu ele na hora. E é interessante que uma mentira pode virar verdade. Quando José perguntou dos irmãos dele, que perguntou tudo, qual você tinha mais irmão e tal, ele disse, nós temos mais um irmão lá, que era Benjamim, irmão de José, que era filho da mãe de José mesmo, que era o irmão legítimo de José, era Benjamim, só Benjamim, os outros era meio irmão, né, que era filho de outra mulher que não... E aí, olha como a mentira vira verdade. Se você, às vezes, a pessoa começa a contar muitas vezes uma mentira, aí ela passa virando verdade. E quando chegou esse dia, os irmãos tudo ali, José pergunta dos irmãos, nós temos mais um irmão lá, aí é mentira agora, mas o outro é morto. Porque eles inventaram essa mentira, eles venderam José para os ismaelitas e depois inventaram essa mentira, sujaram a roupa de José de sangue, de ovelha, e entregou para o pai. E o pai ficou ali acreditando nessa mentira, que até custou ele acreditar. Quando os irmãos dele de José disse que estava vivo, custou acreditar, porque precisou ele ir lá ver. Então, meus queridos, aqui tem duas histórias que às vezes ninguém lembra dela. Uma é que José passou 2 anos na cadeia, depois que o copeiro foi salvo da prisão e foi para o seu posto de seu trabalho, mas aconteceu o quê? Aconteceu que José foi o governador do Egito depois de sair. Se ele saísse, logo que José saiu, ele ia ter o cargo de padeiro. Mas como o Deus tinha um cargo maior para ele, ele ficou mais 2 anos. Deus tem um plano de cada um de nós, na nossa vida. Deus tem um plano. Basta nós esperar com paciência, com humildade. Fazer tudo certinho como José fez, né? Agora, o outro episódio é que uma mentira que eles inventaram para o pai, passou a ser verdade, que ele chegou a dizer para o próprio José, não, o outro irmão nosso está morto. E Jacó acreditava na mentira deles, que acreditava que ele estava morto. Por isso, meus queridos, a Bíblia condena, né? A Bíblia condena eu até quero ver, a mentira é coisa esquisita. Se você tem o costume, talvez, de mentir por algum motivo, vocês querem ver aqui, eu vou mostrar aqui, para onde é que vai todos os mentirosos. Eu posso mentir, às vezes posso até mentir. Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês. Eu estou com a luz muito clara aqui, aí, ó. No Apocalipse capítulo 22, verso 15, diz assim, ó. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Entenderam agora, meu?
Então, se os irmãos de José sustentaram a mentira por muito tempo, eles sabiam que era mentira, enganaram o pai e mostraram que ali era mentira o que eles tinham feito. Tinha dito que José tinha morrido. Eles não contaram para o pai que eles tinham vendido José para os ismaelitas levar, e eles levaram para o Egito. Eles não. Então eles sustentaram a mentira até a última hora. Então por isso que eu falo, muitas vezes a mentira, contada várias vezes, ela passa a ser verdade. Para eles era tudo verdade, para o pai, para todo mundo que tinha ali, era verdade que José tinha sido morto por feras. Meus queridos, temos que ter cuidado com isso. Muitas vezes nós mentimos para pessoas, né? Mecânico mente para o freguês, né? Consertador de televisão, consertador de rádio, consertador de relógio. Então, esses povos mentem, né? Mente, trocam peças sem precisão, inventando mentira, né? E acontece muito isso hoje. As pessoas, para ganhar dinheiro, vivem mentindo, né? Corrupção de governo, de políticos, tudo isso, a mentira está. Porque a mentira vem da. Eu quero mostrar para vocês da onde vem a mentira. Você quer ver? Vamos ler aqui um texto aqui agora. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Vamos lá. Aqui. Quer ver? Vamos voltar. João 8,44. Olha aqui eu vou até virar o computador aqui para ficar melhor para me ler. Ó, eu estou com a luz forte aqui no rosto, né? Para clarear bem eu aqui, né? Aí eu vou mostrar. Então, João 8,44 diz assim, meus irmãos, olha, meus queridos amigos e irmãos, vamos lá. Vocês são filhos, ó, olha bem o que João 8,44 fala dos mentirosos. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que o seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 22 e verso 15 diz que aquele que mente por palavras e ações será jogado aonde? No lago de fogo junto com o diabo. Porque a Bíblia diz que ele tem um lago de fogo, lá em Apocalipse. E esse lago de fogo foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Você vai lá porque quer. E se você vive mentindo, uma mentirinha desse tamanhozinho, mano. Cuidado. Eu posso até cometer isso, uma mentirinha para se defender, né? Olha bem como que você, falando a verdade, Jesus quando nasceu, nasceu em Belém e ele ia voltar para Jerusalém, aí Deus disse, José, não volta para Jerusalém porque querem matar o menino. Era Herodes matando as crianças de 2 anos abaixo. E José saiu para o Egito, e aí passou pela guarda. E aí ele disse, é menino ou menina? Aí José respondeu, é menina, é menino. Aí o que o guarda fez? Se fosse menino, você não ia falar que era menino, pode ir embora. E José passou sem mentir e foi embora. Viu, meu? Ninguém precisa mentir. Eu tenho várias histórias aí de pessoas que falaram a verdade e foi livre de grandes coisas com a verdade. Que a verdade a Bíblia diz, a Bíblia própria diz que, que a Bíblia é a própria verdade. E a verdade é que liberta. A verdade é que liberta.
Tá bom, meus queridos? Deus que abençoe vocês, Deus que ajuda cada um de vocês a fazer aquilo que é necessário. Fiquem no tempo de Deus, né? E se vocês gostaram, dá o seu like, também compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.